Seja muito bem-vindo. Tô brincando. Palhaça. Só ridículo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Escola Convergência. Hoje eu tô com o Ângelo. E aí, gente, tudo bom? Bom estar aqui de novo. A gente tá junto aqui hoje porque o tema de hoje é especial e a gente preferiu estar junto como casal porque o tema é família. Você sabe que essa série de podcast que a gente está gravando, o tema é verdadeira espiritualidade, é um tema que a gente gosta muito aqui na Escola Convergência. Já teve episódios sobre carreira e evangelho, vai ter episódio sobre missões urbanas e evangelho, mas a gente precisava falar sobre família. Principalmente, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente chamar nossos convidados, que são amigos especiais, é que esse assunto de família é muito importante para nós da Escola Convergência, porque a nossa escola é uma escola que a gente não tem só pastores e homens estudando. A gente tem mulheres também, mães, muitas mães que fazem o curso com a gente, às vezes manda até foto para Fernanda, que é a tutora, né, com um nenenzinho que nasceu e tudo. Então, é um assunto que a gente gosta muito de tratar, porque a gente sabe que, inclusive, tem casais estudando com a gente, né? Casais que juntos fazem a escola, isso é muito, muito legal. Então, é um tema que a gente quer abordar hoje. E antes da gente chamar os convidados, eu queria avisar você que está assistindo esse podcast agora que as matrículas para a Escola Convergência estão abertas. Início do ano, agora é hora de estudar. Se você quer estudar conosco, esse é o momento. O início do ano é ideal para começar aí sua jornada de estudos teológicos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que a gente oferece aqui na Escola Convergência, porque nós temos duas formações, né, 2 cursos de teologia. O primeiro é o Doutrina e Devoção, que é um curso de 2 anos, e depois a gente tem a Escola de Pregadores, que é um curso de 1 ano. Essa escola, você poderia explicar um pouquinho? Que não é só para pregador, né? A Escola de Pregadores, ela existe para quem quer ser proclamador da palavra. Existe uma diferença entre você ser um pregador no sentido de ocupar um púlpito dominicalmente, semanalmente. Isso é um trabalho super valoroso, mas você pode ser alguém que, por exemplo, nas redes sociais, ou talvez com a música, ou talvez de diversas formas, você vai, de alguma maneira, exercer um tipo de trabalho onde você vai proclamar a palavra, ensinar a palavra, talvez numa escola bíblica dominical, ou seja, existem vários níveis que nós podemos entrar e dizer que você pode ser alguém que vai pregar a palavra, que não se limita simplesmente a um púlpito, ok? Então, todos aqueles que de alguma forma exercem um ministério onde eles vão proclamar a palavra, esses nós enxergamos como pregadores, ou seja, proclamadores arautos da palavra. É isso aí. Se você quiser saber mais sobre a Escola de Pregadores ou a nossa formação em Teologia, Doutrina e Devoção, entra no site, vou deixar aqui embaixo no link para vocês. E avisando, olha, essa chamada é importante, que o pessoal deixa tudo para a última hora. Estamos abrindo novas turmas 2025 para estudar teologia nessas 2 formações e a gente quer convidar você para isso. Mas bora, vamos começar? Vamos lá? Você quer explicar quem são os nossos convidados de hoje? Bom, o pessoal já sabe, né, quando vê lá na thumb, mas... Então, mas para vocês entenderem, o Mike e a Maíra, eles são 2 amigos muito próximos do nosso coração, da nossa família, porque desde o início do nosso casamento, eles estiveram próximos da gente, nos acompanharam, estiveram juntos, oraram por nós. Eu ando com o Mike desde que eu era solteiro e ele me acompanha desde então, e eu conheço ele desde que ele era solteiro. Eu peguei logo assim, logo que ele Faz ia muito casar. tempo, né? Logo quando ele ia casar, ele já namorava a Maíra, eu conheci ele, já namorava a Maíra, mas aí logo ele casou. Então, a gente se conhece já há um bom tempo, e a questão é, esses valores que nós vamos compartilhar aqui, que a gente vai conversar hoje, são valores que, de fato, nós vemos sendo aplicado na vida deles. E é interessante que nessa nova fase da vida que eles estão, ou seja, morando onde eles estão morando e vivendo essa nova fase que eles estão vivendo, nós vemos que eles continuam experimentando isso, sendo exemplo agora para casais novos, para famílias novas, como se a gente fosse muito velho, mas... então, eu acredito que é um testemunho
muito edificante ver a realidade de se viver família no contexto de se experimentar, de se buscar avivamento, de se servir no movimento de oração, no movimento profético, porque nem sempre essas duas coisas andam junto. O movimento profético, o desejo pela realidade de avivamento e tudo mais, e uma família saudável. Nós vemos testemunhos na história da igreja de homens de Deus e mulheres de Deus que, quando se enveredaram para o lado do ministério, eles deixaram a família Isso é até uma sofreu. pergunta que eu coloquei Então, aqui já sobre nós isso. vemos na vida dessa família algo muito belo nesse sentido. Então, gente, só explicando para vocês, esses dois convidados hoje não são pessoas que a gente conhece da internet. Que a gente conhece sentar junto, né, passar férias juntos. Mas bora chamar aí o Michel e a Maíra. Oi, gente! Tamo junto. Em primeiro lugar, obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui conversando, né? Eu sei que são conversas que a gente já teve na mesa da casa de vocês ou na mesa da nossa casa. Eu quero abrir essa mesa hoje aqui, né? Uma mesa que a gente já vem há anos tendo. Mas como vocês são muito conhecidos por nós, vamos imaginar as pessoas que estão aqui entrando, não conhecem vocês. Eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? De onde vêm? O que comem? Bom, meu nome tem quase 3 nomes, né? Michel, Mike e Michael. Então você pode ficar à vontade aí, porque é uma confusão de nome. Mas eu sou casado com a Maíra há 18 anos. Nós temos 2 filhos, o Benjamin e a Maria. A gente tem estado na jornada ministerial há muitos anos também, que eu nem sei mais contar quantos anos são. Mas nos últimos 18 anos a gente passou plantando 2 igrejas e 2 salas de oração, uma na cidade de São Gonçalo e a outra no Rio de Janeiro, que ficou mais conhecida porque é uma sala de oração e uma igreja local que funcionava dentro da maior zona de prostituição ali no Rio de Janeiro. E também plantamos uma comunidade local onde servimos lá, né? Eu e a Maíra deixamos uma equipe formada, pastores, essa igreja está funcionando a todo vapor e pouco mais de um ano, já não sei, mas tem um ano, não? Em janeiro nós nos mudamos para Florianópolis, em janeiro, foi janeiro, tô falando certo. Em janeiro nós nos mudamos para Floripa e a gente está caminhando agora aqui no F-Hop, né? Na comunidade, congregando aqui e nos dedicando à nossa família e nos dedicando ao ministério itinerante de levar o fogo de Deus, de preparar famílias para o retorno de Jesus, que é o peso do nosso coração, o peso da nossa casa. E é isso. Então, deixa eu já fazer uma pergunta, muito baseada no que você já falou, Michel. Como que esse assunto de família chegou para vocês dois, assim? Desde o começo, vocês já tinham coração, né, um peso pela questão de família? Como é que foi? Acho que a Maíra pode começar. Assim que nós casamos, a gente não tinha muita referência, né? A gente não sabia para onde olhar, quem tá. E, na verdade, esse peso o Senhor foi gerando no nosso coração. Na verdade, nós somos muito quebrados, né? Nós viemos de lares desestruturados, todos nós, né? Então, eu me vi sem referências e eu falei assim, eu preciso buscar ajuda. Na época, nós andávamos muito com os walkers, né? Com o Haroldo, o seu Roberto, e andar de perto um pouco com eles, ver os frutos da família, eu acho que se tornou nossa primeira referência, né? Eu tive algumas outras referências também, também a mesma situação. Eu vim de uma família que não era funcional, uma família saudável. Meu pai divorciou da minha mãe, eu era muito jovem, e eu não vi, né, a figura paterna, não cresci com a figura paterna. E aí, quando isso acontece, né, a gente sempre falo que quando tem uma disfunção, o mais fraco sofre, né? E aí eu tive que assumir o lugar do meu pai na família. E aí, quando eu casei, a última coisa que eu queria reproduzir é o que eu vi dentro da minha casa ali, que trouxe muitas dores para minhas irmãs e tudo mais. E então, assim, quando o evangelho chega, a gente começa a ver que a gente precisa viver as coisas a partir de um lugar, e esse lugar é a nossa própria casa. Mas a gente não tinha para onde olhar. Então, além da família Walker, eu tive bastante contato com
com um homem de Deus que fez até o nosso casamento, Sérgio Ponce, e eu via como ele era presente nos filhos, com os filhos, assim, fui muito tocado em várias experiências que eu convivia muito na casa dele, eu era líder lá na igreja, na época Operação Resgate, e ele tinha uma ênfase, tem até hoje, no que diz respeito à paternidade de Deus e da graça de Deus. Então ele educava os filhos dessa maneira e aquilo ali me chocava, assim, como que a graça, o ensino da paternidade de Deus tocava os filhos dele que até hoje estão aí no Senhor, o filho dele está hoje plantando igrejas e tudo. E eu não sei se eu posso falar, mas só uma experiência, é um testemunho, né, assim, de que eu vi isso. Eu lembro que uma vez estava tendo alguma coisa que a filha queria em um lugar e estava bem brava, assim, não queria aceitar o não dele, e ela meio que ficou ofendida e acabou sendo meio que agressiva. E aí, no outro dia, ao invés dele vir com uma punição rígida, ele comprou assim, um monte de coisas que ela gostava. Então, quando eu vi aquilo, que ao invés dele, ele reagiu à maneira que ela estava sendo rebelde, meio que presenteando ela. Quando ela merecia, talvez, o castigo, ele veio com a graça, né? E aquilo tocou o coração da menina de uma maneira tão poderosa que ela simplesmente entrou e o Senhor conduziu ela em arrependimento por causa daquela manifestação da bondade paterna. E aí eu lembro que ele falou comigo, ele falou: Michel, eu quero que minha filha, se ela quiser ir embora, se ela quiser virar as costas para mim, mas nesse dia eu deixei uma marca no coração dela. Ela vai lembrar para sempre que Deus Pai é bondoso. E isso marcou a minha vida assim de uma forma muito poderosa. Então, quando eu vi aquilo, eu falei: eu quero repetir isso para os meus filhos. Eu quero que, mesmo um pecador e falho, eu quero conseguir transmitir essa ideia de que Deus é um pai próximo, que é um pai que sorri para nós. Então, ali, eu acho que foi um elemento com essa parte, vamos dizer assim, mais positiva, né, da educação, de criação de filhos. E depois a gente teve contato com o Jeff, né? Jeff Fromm, um americano, um missionário no Brasil. E eu acho que o Jeff trouxe mais esse elemento da disciplina no lado de, tipo assim, a santidade, a pureza, né? E eu acho que essa era a mensagem dele, né? A questão do namoro e da pureza. Como a esposa do Jeff cuidava da casa, da família, com dedicação. Então, acho que o Jeff também entra um pouco assim, no período do usual, que o Jeff também, Sim. que foi alguém que a gente viu de perto e que gerou essa questão de falar: a gente quer algo assim, a gente queria, pela graça de Deus, conseguir, né, ter uma família desse jeito. Sim. Na verdade, a gente não tinha muito para onde olhar, então nós buscávamos nessas pessoas referências. Olha, o que ele faz aqui que nós não temos ou que nós não vimos, né? Porque a gente via, nossa, uma família desestruturada, os pais que não têm autoridade, ou a criança que é indisciplinada ou desobediente, mimada. E eu olhava aquilo e falava: não, isso eu não quero. Mas como que eu faço para ter outra coisa a não ser isso aqui, sabe? Eu vi como se o Senhor colocasse essas pessoas ao longo da nossa história para apontar o nosso olhar. Olha, isso aqui é uma referência. Então, ver a esposa do Jeff sendo mãe, ensinando as crianças a auxiliar nas tarefas da casa, ensinando as crianças a serem gratas pelo pouco ou pelo que tinha. Então, aquilo ali foi depositando coisas no meu coração e nos inclinando, e nos inclinou, né? Nos motivou a estudar o assunto, aprofundar no assunto. Ler tudo que a gente conseguia sobre em benefício da o assunto. nossa própria família. E também o que assustou um pouco a gente, assim, e assusta até hoje, é que a gente não encontrava, de maneira geral, nas igrejas, para onde olhar. Era assustador isso para a gente. A gente está citando aí 2 exemplos de que a gente achou em líderes. Mas quando a gente ia para a comunidade, de maneira geral, com os irmãos, a gente via, assim, era um caos, assim. E aí, como a gente
Né, assim, não tinha valores nem para o casamento, nem valores para como se cria os filhos. Era tudo muito solto, tudo muito de qualquer forma. Isso foi assustando a gente, foi ligando uma antena. Falei, peraí, como pode, se a igreja ela é uma família espiritual, ela é uma família, se a gente tem esse entendimento de que a igreja é formada de famílias, e essas famílias elas não estão sendo modeladas por valores do evangelho, valores de disciplina, valores da graça de Deus, valores sobre como discipular o seu próprio filho, o pai assumir a responsabilidade de discipular os seus filhos. A gente foi ficando assustado com isso. Então, isso aumentou mais ainda a urgência dentro do nosso coração, mais vou dizer assim, um encargo, né? De que, de alguma forma, o Senhor iria nos usar também primeiro, para nos despertar o nosso coração para isso, e também, de alguma forma, poder cooperar com o corpo de Cristo para essa mensagem que é muito importante dentro daquilo que o Senhor está fazendo aí na história da redenção. Né? Ô, Michel, eu estava pensando assim, enquanto você falava, que vocês tiveram uma experiência que às vezes tem casais na igreja que não tem, porque, por exemplo, vocês não tiveram um modelo em casa, né? Tipo, ó, eu estou perpetuando, meu pai era pastor, foi um exemplo, então estou dando continuidade. Não foi esse o caso de vocês, né? Então, vocês tiveram um passado ruim, e aí vocês tiveram essa experiência de olhar assim, isso está errado, eu não quero reproduzir, eu não quero jogar para frente. Eu vejo que às vezes muitas pessoas convertem, e quando elas vão formar família, elas se casam, elas não param para fazer essa reflexão do tipo, aquilo que eu aprendi com os meus pais não está certo. Eu não quero reproduzir para o meu filho. Parece que o evangelho ficou de fora e não afetou essa área da família, né? Da convivência em família, seja o jeito que eu trato a esposa, seja do jeito que eu trato o marido, que eu vou tratar os filhos, que eu vou educar. As pessoas só saem, tipo, reproduzindo. E para elas, às vezes, aquela cultura familiar é um ouro, né? Eu conheço, a gente já conversou, pastoreou, aconselhou pessoas que a gente via assim, não, eu faço assim, eu educo meu filho assim, eu aprendi assim, eu acho que é assim, ponto final. E não aparece Bíblia, né? Não aparece nada, a pessoa toma aquela cultura como um ouro. Então, a gente passou no nosso casamento, né? Eu sou de Recife, o Ângelo é do Rio Grande do Sul. A gente teve problemas culturais fortes, assim, a gente trouxe erros, cada um da sua família, que a gente precisou parar e, tipo assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o padrão bíblico sobre isso? Então, eu acho muito legal que vocês falam, assim, no testemunho de vocês, essa percepção, assim, ó, aquilo tá errado, eu não sei qual é o certo, mas eu tenho certeza que aquilo que eu vivi está errado, né? E essa busca, assim, nas escrituras, por ver qual é o certo, o que Deus quer em relação à família, né? Em 1 Pedro 1,18 fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, ele, ao invés de falar que foi salvo do pecado ou salvo da ira de Deus, que são coisas que, óbvio, está na Bíblia, ele coloca que o evangelho vem para salvar de um legado fútil que a gente recebe dos pais, assim, ou seja, que a gente da casa paterna você recebe um tipo de legado que não tem solidez, que não é bíblico, que não tem a ver com a eternidade, e que o sangue de Jesus ele nos tira também desse tipo de lugar, né? Então eu vejo na história deles algo desse tipo assim, que foi resgatado do fútil legado dado pelos pais, que muito cristão olha, porque veio de um contexto talvez evangélico ou moralmente mais bonitinho, não percebe as futilidades que muitas vezes é pegada de onde vem, sabe? Verdade. E esse versículo aí, eu acho que é o versículo que a gente mais cita, né? E antes de vir para cá, a gente pensou nisso, né? Porque tem uma coisa que a gente às vezes quer ignorar, é que, de fato, o ambiente que a gente viveu, a gente traz coisas dele e coisas que a gente odeia. As coisas que a gente mais odeia são as coisas que a gente tem tendência a repetir e a gente nem percebe que está repetindo. E às vezes, não sei se é o Peter Caseiro, não lembro assim, se é ele que fala,
Mas ele fala sobre isso, né, no livro dele sobre saúde emocional, espiritual, que a gente espiritualiza tanto que a gente às vezes ignora o fato, a gente converte, nasceu de novo, a nova criatura, mas às vezes a gente quer ignorar de que aquele ambiente que a gente foi criado também formou personalidade, pensamentos, maneira de ver o mundo, maneira de enxergar a vida, e a gente vai convivendo com aquilo. E quando a gente menos percebe, a gente está vivendo o fútil legado dos nossos pais. Então, o evangelho precisa ser aplicado em áreas da nossa vida que a gente menos imagina. Então, a questão por exemplo, procrastinar. Então, procrastinação, a gente pode pôr na conta de vários problemas emocionais, mas eu sentia que eu tinha muita coisa de procrastinação por causa do jeito e da maneira como meu pai fazia as coisas. Então, assim, então, são vários detalhes que a gente vai percebendo no decorrer assim, da nossa vida e que a gente olha e fala, nossa, eu não quero esse negócio, eu não quero ser essa pessoa. Só que a gente sabe que essas coisas não mudam só com determinação, força de vontade e pensamento positivo. A gente precisa aplicar o evangelho na família, cruz, né? A graça de Deus, pedir que o Espírito Santo nos transforme. E, obviamente, que nas nossas relações, marido e mulher, o Senhor usa o confronto, né, para a gente ser purificado. Assim. Então, a Maíra ela me ajudou muito assim, a ver coisas na minha vida, assim, porque é diferente nossa casa. Né? A Maíra cresceu com os pais, e os pais são casados até hoje. E ela não veio de uma situação de pobreza, eu já vim. Então, para mim, assim, convivi com pobreza, então o mínimo tá bom, entendeu? Tipo assim, viver com coisa engatilhada, com coisa não precisa consertar, já consertou, então coisa mal feita, entendeu? Porque assim, eu cresci, eu sou do morro, né? Assim, tipo, de coisa dali, ó, da comunidade pobre, não sei o quê. Então, eu cresci com muito pouco. E a Maíra já é o contrário. A Maíra, ela cresceu tendo as coisas. E isso acabou vindo para dentro da forma como lidava com a minha casa. Tipo assim, de não querer consertar as coisas, de não ligar, de ir empurrando para frente. Porque eu cresci a vida inteira sem ter nada. E ela já é totalmente o contrário. Só que quando ela vinha falar isso comigo, era muito ruim. Mas aquilo era o fruto dos meus pais, era uma coisa que eu não aprendi, entendeu? E aí são tipo dois legados que entram em conflito, né? E aí dois errados tentando achar um certo, né? Então é muito difícil, né? Tem um livro lá agora esqueci o nome do irmão do Veredas Antigas, né? Que ele fala que é duas pulgas e nenhum cachorro, né? É duas pulgas tentando duas pulgas e nenhum cachorro tentando extrair um sanguezinho ali, não tem nada. Agora tem uma pergunta assim um pouco mais objetiva para vocês, talvez se você também tiver para falar. O que vocês hoje poderiam dizer que são parte dos princípios que guiam vocês na questão de família? Porque o Michel é pregador, foi pastor durante muito tempo, tem agenda de ministério itinerante, né? Depois a gente pode falar sobre essa questão de pastores que não se dedicam à família, né? Grandes homens de Deus que cometeram esse erro, assim, né? Tropeçaram aí. Mas o que vocês poderiam dizer que são princípios para vocês, assim, que regem a família de vocês? O que vocês diriam, assim? Princípios e valores. Eu queria acrescentar, ou melhor, eu queria colocar de uma forma assim: se um casal viesse para vocês agora, dizendo, eu quero ordenar minha casa, eu quero criar meus filhos de acordo com um padrão bíblico, quais seriam as primeiras coisas que vocês falariam para esse casal? Quais seriam os primeiros princípios que vocês ensinariam? Eu vou falar Pode falar de forma aleatória, depois a gente organiza. Tem o primeiro, ou tem o principal, ou tem alguma coisa assim? Eu acho que o primeiro o casal precisa estar bem. O casal não pode fazer dos filhos o centro. Sim. Então, os filhos vão se sentir inseguros ou seguros
mediante a qualidade do relacionamento do casal. E às vezes os pais, eles acham que é o contrário. Tem que agora pôr a criança no centro e dedicar toda a minha vida a ela e acaba não se dedicando ao casamento. Então, acho que isso é uma coisa que vem em primeiro lugar, os filhos crescerem vendo que a gente tem um tempo no sofá, que a gente sai para passear, que a gente não discute e briga na frente deles. E eu sei que isso é um grande desafio, nem sempre isso é 100% perfeito, acontece, mas traz instabilidade para a criança. Então, o casamento, né, o casal, é como se fosse assim, é o ponto de segurança que aquele pequeno ser cresce olhando. Então, quando esse ponto de segurança rui, a primeira coisa que vai acontecer é o mundo da criança começar a ruir, aí começa a ter ansiedade, medo e coisa do tipo. E quanto mais a criança é mais velha, mais ela vai, obviamente, percebendo que as coisas não estão bem. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, até na hora de definir como a gente vai exercer disciplina, limites. Isso precisa estar muito bem arrumado nos bastidores para que as crianças não olhem e a gente meio que divergindo na frente deles sobre como vai se disciplinar, como vai pôr limites ou não. Então, acho que o casamento é muito importante para isso. Então, acho que isso viria assim, em termos de coisas bem práticas, né? Eu acho que seria uma coisa primeiro, assim. Não sei se a Maíra tem mais outras coisas, assim, mas eu acho que isso viria primeiro. Porque eu acho que isso é o que você vai fazer ao longo de qualquer fase do seu filho, né? Vocês dois já existiam. Então, a criança era um membro bem-vindo à família que já existia. Ela não, a família não vai fazer nada ao redor daquela criança. Algo já acontecia, já tinha uma rotina, já tinha hábitos, já tinham práticas, e a criança ela é inserida naquele mundo. E conforme as crianças vão crescendo, os pais, eles são esse chão, eles são esse firme fundamento assim, para a criança. Então, se a criança não cresce vendo os pais se elogiando, namorando, se né? Se afirmando. afirmando, namorando no sentido assim, elogiando, isso que eu quero ela precisa ver isso gera segurança no interior dela, né? Então, uma criança extremamente insegura é uma criança que os pais não têm tempo junto. Ela não vê os pais se amando, na verdade. Isso é tão poderoso que define até o padrão futuro de relacionamento dos filhos. Então, esses dias, eu sempre falo esses dias, mas tem meses isso, eu fui colocar a Maria para dormir e a gente sempre está ensinando as coisas e tem muita coisa que eles estão aprendendo porque eles estão vendo, nem é fala, não é pregação. E aí eu colocando ela para dormir, fui orar, aí de repente ela falou, pai, eu falei, o que foi, Maria? Ela falou, é que eu não queria casar com um homem bobo. Eu falei assim, como assim, filha? Eu não quero casar com um homem bobo, nem mentiroso. Eu quero casar com um homem que ama Jesus. E eu queria ter um marido igual você. Eu fiquei assim, obviamente, chorando no escuro, pra caramba. Porque, tipo, isso, ela tá olhando para mim e ela tá vendo, tipo assim, esse é um padrão. Tipo assim, menos que isso, entendeu? Então ela tá olhando. E o menino é a mesma coisa. Olhando para Maíra, ele tá vendo como que é uma esposa, como que a esposa trata o marido, como que a esposa cuida do lar. Então acaba influenciando muito nas escolhas futuras no que diz respeito na formação da própria família deles. Tem algumas coisas que ficam ao redor desse primeiro ponto, que é o casamento em si ser essa base, mas a habilidade de misturar palavras de afirmação, tempo de qualidade e disciplina. Quando isso fica desequilibrado, vai dar ruim, não vai dar certo. Se é só disciplina e a criança nunca é afirmada, se a criança nunca é acolhida, e outra, se a criança não é ouvida, ou seja, quando a criança já é um pouco maior, tinha uma cultura antigamente ultraconservadora que
dizia que criança não podia falar. E eu não acho que isso é correto. A gente precisa aprender a ouvir os nossos filhos, porque as escrituras dizem que a gente não pode suscitar a ira deles, né? Então, uma das formas é ignorando o que eles estão sentindo. Então, lá em casa, ensinou para o Benny, para Maria, que eles podiam falar quando a gente errava. Só que a gente ensinou o jeito certo de se falar. Na verdade, a gente Né? perguntava, né? Então, porque normalmente a criança não sabe administrar o que está sentindo. Então, o que a gente faz com eles é, quando você sentir algo, diga, pai, eu me senti assim. Ao invés de você me dar um adjetivo, diga como você se sentiu quando eu fiz aquilo. Então, ele fala assim, pai, naquele dia você falou algo que eu me senti exposto. E eu falo assim, eu preciso da oportunidade, Ben. Isso aí serve para a igreja também, né? O casal. Para o casal, para a vida da igreja. Assim. Eu preciso da oportunidade, Ben, de me arrepender, caso realmente eu tenha feito, e eu preciso da oportunidade, talvez, de te explicar que não está correto a forma que você está enxergando, entendeu? Então, isso é respeitar o que a criança sente, o sentimento dela, não crescer com uma mão de ferro, sabe? E o E outro isso aí lado, também é muito evangelho, né? Tipo assim, ó, a sim, gente erra. sim, O totalmente. pecado tá aqui, ó, no pai e na mãe. Porque às vezes a gente tem uma linha que fala, eu tava falando com o Ângelo essa semana, né? Que tem uma linha que fala que você não pode expor para criança quando você erra. Você Nossa, sempre tá certo. Isso eu acho que pode até funcionar até uma certa idade que a criança não tem muita noção. Mas a gente sabe que chega uma fase que a consciência da criança está mais apurada de certo e errado, até porque a gente ensinou. Né? Então, eu acho que tem a ver com aplicar o evangelho na educação de filhos, essa questão de, não, filho, eu errei. E você também vai ver como que um cristão, um filho de Deus, se porta quando erra, né? Porque e a gente está na fase dos 12 anos, eles percebem. assim, Sim. não, ali nos 7, 6 anos já começa a ficar muito, muito aguçado, né? É isso. Então, acho que essa parte de. Eu lembro várias vezes a Maíra, a gente na mesa do café e a gente tirar um momento para duas coisas, ou afirmar eles em algo que a gente via de bom, ou pedir perdão. Simplesmente se arrepender diante deles de alguma coisa que a gente falou, fez, que feriu e tudo mais. Então, acho que essa coisa do tempo de qualidade, né? Ter tempo de qualidade e isso é muito interessante assim. A criança se sente valorizada. Então, quando ela é disciplinada, a disciplina ela não vai ser boa, mas a criança vai ter mais consciência de que ela está sendo disciplinada por alguém que se importa com a vida dela. Tipo, eu amo, sinceramente, e eu amo você tanto que eu preciso pôr limites na sua vida para que você não seja contaminado e sua alma não vá para o inferno. Então, essa coisa essa mistura de ingredientes, eu acho que é isso. Tempo de qualidade, afirmação, limites, né? Disciplina. Eu acho que são valores que permeiam muito assim, aquilo que a gente está tentando construir, né? Nos nossos filhos. Eu queria perguntar uma coisa. A gente pensa muito na questão de evangelismo, de pregar o evangelho para os filhos, né? A gente fala muito sobre isso. E como a gente está num podcast onde as pessoas não conhecem nossa maneira de pensar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre... eu acho que tanto vocês quanto a gente concorda que ministério infantil é uma bênção, Deus usa no ministério para criança, Deus Salinha. salinha, o ministério para as gerações, né? Deus usa isso, mas existe uma insuficiência nisso da criança ser evangelizada ou qualquer coisa do tipo somente na salinha e não ter o evangelho pregado pelos pais, qualquer coisa do tipo assim. Será que vocês poderiam falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa realidade da insuficiência que existe no Ministério Kids, que agora hoje em dia eles falam isso, né? Não fala mais essa linha da EBD, é o Ministério Kids. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que nem sempre isso é percebido nas igrejas
pelo menos pelos mais Os novos, pais às vezes delegam, né? Tipo assim, a parte delargam, né? religiosa do meu filho, a espiritualidade, até escolhe, né? Eu vou escolher a igreja baseado na salinha, tanto que a salinha é bom, né? Porque a conversão do meu filho, tá em jogo a conversão do meu filho, né? Não trazem a responsabilidade para si. Eu acho que isso é uma realidade, eu diria, generalizada nas Global. igrejas hoje, né? As pessoas realmente terceirizam. Pastor, te dou o dízimo, eu quero uma boa salinha, boa professora, trata meu filho bem. E Converte os ele. jovens precisam funcionar, porque eu preciso que meu filho não se perca e eu quero ajuda nesse sentido, assim, salva meu filho. Mas eu acredito que precisa ter ensino nesse sentido. Eu acho que isso está escasso e precisa voltar a falar sobre isso e trazer essa atenção dos pais para essa responsabilidade integral dos filhos. A espiritualidade do seu filho precisa ser desenvolvida na mesa da sua casa. Quem evangeliza o seu filho, quem prega o evangelho para o seu filho é você. Então a gente desenvolveu muito isso, né? Sim. Então a gente vivia com a certeza assim, não. Se bem que assim, as duas igrejas que nós plantamos não tinham salinha, né? Porque isso sempre estava muito forte no nosso coração. Na verdade, de trabalhar o sacerdócio do pai em casa, onde ele é responsável por pastorear a família, a esposa e os filhos, e pregar o evangelho para ele. Então, assim. Chamar os pais e eles precisam entender que os pais são os primeiros responsáveis em proclamar o evangelho. Então, precisa começar com o pai e com a mãe. E óbvio que se a gente tem uma estrutura de escola para os nossos filhos na igreja local, isso vai somar também. Mas a escolinha não pode ser a coisa Sim. principal. Precisa ser um somatório de coisas. Assim, além de ter a escolinha, precisa ter esse ensino que a Maíra está falando, de que o pai, principalmente o pai, o homem ali, ele assuma a responsabilidade de pregar o evangelho na sua casa, de pregar o evangelho para os seus filhos e mais, de ser o pastor da esposa, pastorear o coração da esposa também, que isso aí talvez é um dos maiores desafios, né? Que acaba sendo delegado também por conta das mulheres. Exatamente. Acho que é Vold Bauschman, não lembro agora se é assim que pronuncia, né? Mas ele tem um livro incrível que chama Pastores da Família. Então, basicamente, o que ele diz é que o presbítero... Por que o presbítero tem que ter aquela lista de coisas que parecem quase inalcançáveis, né? De caráter ali? Porque, provavelmente, a igreja convivia na igreja caseira vendo e testando aquele presbítero no dia a dia, na vida ordinária. Então, o presbítero ele era visto se ele era realmente irrepreensível, se realmente ele era marido de uma só mulher, se ele educava os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas por que ele precisava ter esses atributos? Porque ele precisava ser uma inspiração para os homens da igreja pastorearem as suas esposas e suas casas. Então, na verdade, o presbítero ele não tem que pastorear a igreja inteira. Ele tem que ser um exemplo padrão para outros homens se tornarem pastores dentro da sua própria casa. Se isso aí que eu estou falando funcionasse, a gente ia eliminar quase 100% de pastores tendo burnout. E assim, a igreja dele, né, do Uri, não tem ministério, né? Não tem nenhum de geração, de nada. Porque é 100% focado em a família vai ministrar a família. Então, o núcleo familiar é responsável por evangelizar os seus filhos. Então, por exemplo, quando o jovem se torna jovem, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que ensine o evangelho para ele. Então, o pai vai ensinar o evangelho para ele. E quando ele é criança, ele precisa do quê? Ele precisa que ensine o evangelho para ele. Então, quem vai fazer isso? Os pais vão ensinar o evangelho para ele. E aí não vai ter ministério de mulheres? Não, porque quem precisa, o que precisa? Precisa do evangelho. Então, todos esses exemplos que você deu, desembocam que no fim, na igreja dele não tem nenhum tipo de ministério de gerações de nada. O que parece
uma realidade muito distante do que a gente está vendo hoje, mas só é um exemplo para a gente dizer o seguinte: é real e é possível. Isso está acontecendo num lugar muito mais materialista que o nosso contexto. Então, assim, é um lugar onde as pessoas têm muito mais estilo de igreja self-service e está acontecendo igual. Então, eles decidiram, e não é uma igreja pequenininha, tá? Não é uma igreja com 10 pessoas só, não. Porque tem esse argumento, né? Não, mas uma igreja só pequena, não é uma igreja pequena também. Então, Ele o parece que teve fato a mesma experiência na África. Ele plantou uma igreja na África. Então tem sim, duas sim. diferenças, né? Com um lugar mais pobre e um lugar tipo a América, que é as mega churches e tudo mais. Então, não tem nada. Só que, é claro, existe essa posição que se toma, que você colocou de um jeito muito, que para mim, eu sempre me pego pensando. A família tem que cuidar das crianças, mas no fim das contas, o marido tem que cuidar da esposa, né? Vai sempre cair nesse ponto. Se o marido não cuida da esposa, e que vai cair no fim das contas de que o marido tem que ser homem de verdade. Se for voltar mais, né, vai cair nesse ponto, tipo assim, a hombridade no sentido de ser semelhante a Jesus. E de assumir responsabilidade, né? Não estamos falando de simplesmente a figura do machão, mas estamos falando na figura da hombridade de ser semelhante a Jesus. Então, parece que essa crise que vai desembocar lá no fim, na terceirização da criação dos filhos, começa numa crise de discipulado, onde você não tem um homem que, de fato, ele vai se tornar alguém que se responsabiliza pela espiritualidade dele, para depois ele ser responsável pela espiritualidade da esposa, e depois ele com a esposa responsáveis pela espiritualidade dos filhos. Né? Ô, Michel, perdão, pode falar. Porque dando um passo atrás, assim, uma coisa que é estatística, né? Você vai em reunião de oração, na maior parte das igrejas, elas estão mais cheias com mulheres do que com homens. É Sim. impressionante. Se você vai no norte, nordeste do Brasil, então aí a gente vai tocar num ponto assim, de que os homens, eles estão abrindo mão da espiritualidade e deixando que as mulheres assumam sozinhas essa parte. Então não é que as mulheres têm que parar de ler a Bíblia e orar, não, tem que aumentar muito mais. Sim. A questão é que tem uma figura muito importante aí dentro desse sistema discipulado e a casa fica um caos, porque desordenada. Então, aquela figura que deveria estar liderando, trazendo visão, ela simplesmente não tem contato com as escrituras, não tem contato com comunhão, às vezes não quer ser pastoreado na igreja. Então, acaba afetando o casamento, a educação de filhos e afeta tudo. Agora, eu só queria trazer um ponto de equilíbrio, assim, porque eu venho de um contexto de igreja bem orgânica e já vi ministérios infantis bons também, raríssimos, mas bons. É raro ter, mas tem. E ontem mesmo à noite eu conversava com a Maíra sobre isso, né? De como eu acredito que é possível fazer algo que junte as duas coisas. Em parceria, né? Não abro mão de responsabilizar os pais de pastorear suas casas, e aí precisa de ensino, treinamento, pregar sobre o assunto, fóruns, discipulado, tudo isso. E, ao mesmo tempo, reformular a maneira como a gente faz o ministério infantil. E não subestimar a capacidade dessas crianças de crer no evangelho, de fluir nos dons espirituais. Você imagina a gente desenvolver um currículo para ensinar a história da igreja, né? Material ilustrativo, ensinar o plano de Deus. Esses dias eu vi em algum canal um ensino de todo o evangelho, tudo bem tecnológico, assim, que você pega a linha do tempo, quem escreveu, para quem era, para quê, e tudo voltado para um público mais infantil. Então é possível desenvolver material bom, ensinar sobre o fim dos tempos, por exemplo,
envolver as crianças na sala de oração, entende? Então, acho que tem como ter essas ferramentas melhorando esse serviço, mas É. nunca, de maneira alguma, deixando de ensinar esse lado e, na verdade, sempre falando, olha, isso aqui é mais uma ferramenta, mas não pode ser a ferramenta. A ideia que a gente tentou aplicar aqui na igreja é uma ideia que a gente se inspirou no Pense Laranja. Não sei se vocês conhecem o Pense Laranja, Conhecemos mas que fala que a família é de uma cor, que eu acho que é amarelo, e que a igreja é vermelho, e que precisa juntar os dois e tornar laranja. Ou seja, que basicamente eles têm um currículo de ensino para cada faixa etária, e aí esse currículo de ensino para aquela faixa etária é aplicado pelos pais durante a semana, num discipulado que é feito em casa. Então os pais discipulam os filhos durante a semana, faz devocional, tem o culto caseiro, faz tudo isso, e isso, por exemplo, no culto dos adolescentes, por exemplo, vai ser uma pregação específica de algo que teve um culto familiar durante a semana, que os pais aplicaram aqueles Muito legal. princípios na vida das crianças. Então, para mim, é assim que funciona, porque eu acredito que existe um aspecto que eu percebo que, por exemplo, tem um tio específico que eu estou em mente aqui, que ele é um tio que gosta de andar de skate e tudo mais. Ele tem 20 e poucos anos. A influência que ele tem sobre os meus filhos, por ele ser ele ser um pouco mais velho que os meninos e bem mais novo que eu, e ter então ele tem uma influência que ele chega no coração dos meus filhos de uma a geração. Ele comunica muito melhor. Então, eu acho que ter pessoas como eles para comunicar para as gerações é muito bom. A questão é a gente substituir isso e não ter essa parceria de trabalho. Então, precisa ter essa parceria da família com a igreja junto trabalhando. É que é a ideia desse Pense Laranja, né? Porque é muito legal vocês falarem isso, ponderar, que a gente não está aqui ensinando para as pessoas a ideia da família fechada, né? Que sim. é só a família. Não, existe a igreja, a vida da igreja, né? É aquele tio que vai apresentar o evangelho para os nossos filhos de uma forma diferente. Isso Sim. vai cooperar com o todo, né? Então é uma casa que é aberta, uma mesa que é aberta. Sim. Agora eu quero fazer uma pergunta, mas eu acho que o Michel pode responder, mas é sobre a Maíra. Porque a gente falou bastante sobre o papel do homem, né? Assim, como líder. E eu queria perguntar assim, por exemplo, o Michel, né? A gente conhece. O Michel trabalha ensinando, prega e tudo mais. A Maíra já não tem essa ênfase no trabalho dela e tal, nos dons. Mas eu queria saber, Michel, assim, como que você vê a participação da Maíra na questão de implementar esse cuidado com a família, dessa visão que vocês têm, sabe? Basicamente, eu quero que você falasse assim, a importância da mulher nesse processo todo. E às vezes até a mulher que não é pregadora, a mulher que não é, né, assim, não é professora, porque às vezes as mulheres pensam isso, aí, eu vou pregar o evangelho para o meu filho? Como? Eu não tenho, né? Fala aí. Nossa, eu estou até emocionado. É que eu li, antes de vir, um artigo falando sobre isso, né? Acho que um artigo do Jim Elliot, foi um missionário, um mártir, né? Falando sobre a maternidade e a maneira como ele enxerga a mãe como sendo ela missionária, mas a própria mãe não consegue se enxergar como missionária, porque a definição de sucesso que foi implementada nos últimos 50 anos no meio gospel é uma definição de plataforma. E aí, com as redes sociais, a definição de sucesso é seguidores. E aí, por aí vai. Então, a definição de sucesso para uma mãe que está escondida no meio de pilhas de roupa, e ela tem que dobrar aquilo todo dia, nunca para de ter pilhas de roupa. E aí, depois, ela tem que fazer a janta. E nunca parece que louça é uma coisa que se reproduz. E ao mesmo tempo, é a pessoa que tem mais um nome chamado durante o dia. Mãe, 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 mãe. A gente estava brincando, né? A cada vez que
ouvir o nome mãe ser chamado, fizesse um agachamento, não precisaria de academia para as mães. Né? Então, elas são sempre chamadas e elas estão ali escondidas. E, às vezes, a maneira como se foi colocado o que é sucesso ministerial ou sucesso na missão abafa essa parte da maternidade, de ser mãe, de cuidar de, sabe? E eu pensei muito nisso no artigo que ele fala, todo mundo pensa nos 5.000, sei lá, nos 3.000 peixes lá, nem lembro mais quantos números de peixe que multiplicou, mas ninguém pensa na pessoa que deu um peixe ali, que pegou aquele pouquinho e aquele pouquinho se tornou um milagre gigantesco. Então, às vezes, a igreja não consegue ver a maternidade dessa forma, que ela está se dedicando 100% a uma vida ordinária, escondida, mas que pode afetar a vida tanto daquele filho, mas também ensinar outras mulheres o valor do escondido, o valor do invisível, o valor de como Deus as enxerga, né, nesse processo. E olhando para a história das Escrituras, o que seria pensando assim nas mães da Bíblia, né? Nunca existiria João Batista sem Isabel, nunca existiria Samuel sem Ana. Então a gente fala muito de João Batista, fala muito de Samuel, mas a gente não fala dessas mães que estavam por trás, né? E eu sempre tenho falado que, para mim, os maiores mensageiros do fim vão ser mães escondidas no meio dessas pilhas de louça, no meio dessas roupas a dobrar, dessas casas a limpar, a lidar com um filho que está doente, que está com febre, lidar com, às vezes, a falta de sucesso mesmo ali daquilo que ela está ensinando há anos e anos e anos. Então, eu vejo a Maíra assim, como uma pessoa que está formando uma geração escondida. E eu sempre me lembro da música que fala usa-me em qualquer lugar, tudo é para a sua glória, né? A gente canta ela. E essa canção foi escrita por uma mãe que ela não conseguia mais ir para liderar turnos de oração, porque ela foi tendo filhos, bastante filhos, e aí ela escreveu essa canção, que ela queria ser usada pelo Senhor em qualquer lugar, inclusive no meio de fraldas, louças, e que isso é tão espiritual quanto ter uma agenda lotada, viajando e pregando qualquer coisa desse tipo que a gente acha que é a única coisa que é sucesso, né? Então eu vejo a Maíra como essa pessoa. Sem ela, jamais eu conseguiria fazer o que eu consigo fazer. Então, é isso. É assim que eu vejo a maternidade, assim. E o papel dela como esposa, né? De suportar a casa, as crianças. Acho que é isso. Uma coisa que eu acho muito legal que eu já vi na casa de vocês, acho que a Maíra pode até falar mais. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, amiga, mas é a naturalidade de inserir o evangelho em qualquer hora, né? Eu sei que tem momentos que a gente organiza, né? Ah, vamos fazer um culto doméstico, vamos estudar a Bíblia junto. Mas eu já presenciei momentos assim de ver a Maíra, o Michel também, falando do evangelho no meio de conversas que não tinha nada a ver com o evangelho. Tipo, entra com tudo mesmo e fala para a criança e o tempo todo, né? Como a Bíblia fala. Mas você ia falar alguma coisa? Não, você falou para o Michel falar, mas eu também queria falar um pouco sobre isso. Essa questão do padrão, do que é sucesso, realmente eu acho que está meio que infectado, assim, né? E ainda vem de encontro com a nossa orfandade, com a nossa... Enfim, com o nosso pecado, o nosso desejo de querer ser afirmado, de ser valorizado. E eu acho que com um pouco disso, Tito 2 é um pouco esquecido, sabe? Eu até queria mencionar aqui essa parte que fala assim, sobre as mulheres idosas serem reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e filhos, serem moderadas, castas, bondosas, operosas donas de casa, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Então, eu tenho a impressão que essa questão das mulheres idosas, né? Eu não sou uma idosa, mas eu acho que eu tenho condições de passar isso para uma menina mais nova do que eu. E eu acho que isso se perdeu um pouco, sabe? De voltar o nosso coração para nossa casa. Então, assim, eu fico vendo, me vendo, como eu falei no início, como quão quebrado nós somos, e ver que hoje toda a maneira que a gente vive, a maneira que a gente pensa, tem a ver com a nossa criação, geralmente na infância, o impacto de toda o que foi gerado na nossa infância nos tornou os adultos que somos hoje. Isso me preocupa e isso me faz ficar mais atenta em casa, assim, sabe? Do quão é importante eu tá ligada 24 horas, assim, de realmente pastorear o coração do meu filho. Nós entendemos, essa é a nossa responsabilidade como pais. Eu tenho esse pouco tempo da infância. O caráter da criança, geralmente, ele é formado até os 7 anos de idade. Não que você não possa fazer nada depois disso, né? Mas tudo que você pode fazer para influenciar e o seu filho até essa idade, você deve empreender todos os seus esforços nisso, sabe? Em relação ao evangelho, é exatamente isso, assim. Eu preciso estar ligada a todo o mínimo comportamento. Eu não posso, eu não tenho a quem terceirizar isso, eu não tenho quem esperar que uma terceira pessoa ensine meu filho valores, princípios, virtudes, educação, dizer por favor, obrigado. A gente fala que isso a criança aprende em casa, ela não vai aprender isso na escola. A escola ensina, enfim, matemática, português, outras disciplinas, mas virtudes e valores são em casa. Então, eu acho que quando a gente fica com esse olhar mais voltado para casa, acho que uma anteninha fica ligada e, tipo, eu não posso descansar, sabe? O meu filho é minha responsabilidade. O meu filho é um filho de Deus que o Senhor me deu para eu, e eu preciso cuidar bem dele, sabe? Assim, em parceria com o Senhor, porque o Senhor, eles são filhos do Senhor, então eu quero dizer assim, o Senhor os conhece melhor do que eu. Sim. Então, eu preciso buscar no Senhor a melhor maneira de lidar com cada um deles. Eles são pessoas totalmente diferentes. Então, a maneira que eu sou mais dura com um, eu não posso ser tão dura com o outro. E eu vou falhar. Eu vou errar. Então, a gente precisa do Senhor, assim, de ser guiado realmente pelo Espírito Santo para nos conduzir na educação dos nossos filhos e confiar no Senhor, porque eu vou errar e eu preciso confiar que o Senhor vai ocupar as lacunas da minha falha, sabe? Sim. Sim. É muito, muito, muito poderoso isso que a gente acredita. Pelo menos eu estou crendo que o Senhor está transicionando a forma como a igreja, por exemplo, vai fazer missões, né? Então, muitos anos eram feitos pelas agências. Então, eu creio que isso vai começar a ser feito mais pela igreja local. Mas, andando um pouco para trás, eu creio que essa formação vai começar dentro das famílias. Então, quando a gente fala missões, aí pensa logo em alguém para a África, coisa do tipo. Mas imagina se cada família se assume como uma incubadora missionária e simplesmente treina o filho para ir para o campo universitário. Ou treina o seu filho para ser um empresário, ou qualquer coisa que ele possa fazer, mas ele entranhado do evangelho, sabe? Então, esses últimos meses, essas viagens, eu tenho sempre, além de pregar o evangelho, eu tenho levado o Benny comigo em viagens. E deixar ele experimentar como é isso, como é evangelizar alguém, como é ver alguém ser curado quando se ora. Isso é muito bom. Né? E nas ruas aqui, andando em Floripa, às vezes a gente aborda alguém, aí ele pede para vir comigo. Então, assim, ele está sendo treinado, e aí, quando ele for emancipado, quando ele for ter a família dele, seja lá o que ele for fazer, ele vai ser enviado, sabe? Ele vai ser enviado como um mensageiro do Senhor, um proclamador do Senhor. Então, e isso é barato. É barato no sentido que você não precisa pagar mensalidade para o menino estudar lá
aí, você faz aqui na sua casa, entendeu? É barato nesse sentido, mas custa tudo, né? Custa tudo, assim, uma vez, eu acho que o Escher falou isso, né? Perguntaram para ele, você está cansado, Escher? Ele falou, tô. Aí ele falou, por quê? Foi eu que perguntei. Foi, né? Educando o filho. Então, cara... Ele falou, tô há 30 anos cansado, ele falou. Como assim? Experimenta ter filhos para você ver. Então, a gente nunca desliga disso, assim. Desculpa, gente. Eu não sou uma pessoa perfeita, de verdade, mas são as duas coisas que eu sempre estou falando. Eu quero ser um homem da presença de Deus e eu não quero falhar com minha família. São as duas coisas, para mim, assim, mais importantes. Se qualquer coisa se levantar contra isso, eu tenho disposição de parar tudo. Então, são as coisas que eu não quero de verdade, assim. Quero ser um homem da presença, mas quero ser um homem da presença tendo a minha família do meu lado. Eu não quero Muito bom. perder essas duas coisas. Então, eu creio mesmo que a família vai ser um lugar de envio, né, desses jovens, e um lugar de cura para órfãos. Porque às vezes as pessoas, mas e as crianças que não têm pai convertido? Vão ter famílias ali na comunidade que vão acolher, que vão deixar ver, sabe? A gente vai falar, vem ver como que é uma igreja, na casa, na família, na mesa, no dia a dia. Então, eu acredito muito nisso. Muito bom, gente. Já fomos aí mais de 1 hora de bate-papo. Infelizmente, vou encerrar, mas vou deixar aberto aqui para o pessoal colocar pergunta, pessoal que assistir, coloca seu comentário. Não importa se você vai assistir, sei lá, ao vivo na estreia, se você assiste depois, para nós, seu comentário, né? Esse feedback é muito, muito importante. Queria agradecer vocês por esse tempo e tem muita coisa ainda para falar, né? Pois Nossa, é. o assunto é vasto. Tem que fazer uma parte 2 depois. Fazer parte 2, aí depois faz um curso, depois escreve um livro e assim a gente caminha. Porque esses assuntos têm Tem muita coisa que mal triscou aqui. muito bom. Vou deixar vocês darem as últimas palavras aí para o pessoal que está ouvindo vocês, se vocês quiserem finalizar aí. Eu quero encorajar, trazer encorajamento mesmo. A família, ela é o plano de Deus. Quando Deus começa o seu plano, ele começa com uma família, porque Deus é família. Então, Deus sempre foi pai e o Senhor Jesus sempre foi o Filho e sempre teve o Espírito Santo, uma comunhão ali e tudo eles naquele relacionamento familiar entre a divindade é um relacionamento familiar. Então, por isso, quando o plano de Deus começa com uma família. E então, o plano de Deus vai terminar com essas famílias se levantando para ser uma noiva, uma igreja gloriosa. Não vai existir igreja gloriosa sem famílias gloriosas. Então, quero encorajar você a crer nisso, a voltar o seu coração para isso, pedir a graça de Deus, caso você tenha falhado em alguma área, tem graça de Deus para isso. É pela graça, é o evangelho, não é com peso, nada disso. Todos nós somos pecadores. Então, quero encorajar você a se voltar para a sua casa, para a sua família e esperar o que o Senhor pode fazer através dela. Na verdade, eu acho que é uma jornada de depender do Senhor, né? Porque nós não somos perfeitos. Não existe, eu acho que a maternidade e a paternidade perfeita. Nós somos falhos, nós somos quebrados. Então, é uma jornada de depender do Senhor no processo, e nesse processo a gente também vai sendo aperfeiçoado, né? A gente vai sendo modelado pelo Evangelho. E é isso, assim, não se cobrar, né? Porque não se comparar. Sem pressão. Mas a gente é totalmente dependente da graça e da mão do Senhor nos guiando. Né? É isso. Muito bom, amigos. Mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos deixar os links aqui das redes sociais do Mike para você poder acompanhar o que ele está fazendo, o que ele está falando, o
Ok? Você Lembrando seguir. que ele é professor aqui na Escola Convergência, tá? É. Michel dá aula aqui. História dos Avivamentos, inclusive tem novidade vindo por aí, depois eu falo. Então, para fechar aqui hoje, não esquece que a gente está aí nos últimos dias, nas últimas semanas, para começar as novas turmas da Escola Convergência ano 2025. Se você quer estudar teologia de uma forma didática, interessante, como uma jornada mesmo para aquecer seu coração, por isso que o nome do nosso curso é Doutrina e Devoção. A gente faz questão que essas duas coisas sejam ênfases fortes no nosso ensino. Eu quero te convidar a estudar conosco. Vou deixar aqui o site da Escola Convergência para você conhecer os nossos 2 cursos, as 2 formações teológicas, Doutrina e Devoção e Escola de Pregadores. E é isso. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.